Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui de novo para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na aula passada estudamos posição relativa entre planos e entre um plano e uma reta. Vamos usar esse conhecimento para aprender a calcular de uma forma mais eficiente interseções entre planos e entre plano e reta. Bem, pessoal, a estratégia para calcular a interseção tanto de dois planos quanto de um plano e uma reta é bem simples. É só juntar as duas equações dos dois objetos e montar um sistema e resolver esse sistema. A solução desse sistema vai ser a interseção dos dois objetos. Então vamos começar aqui com a interseção entre dois planos, tá certo? No primeiro caso, vamos considerar que os dois planos não são paralelos. Quando os dois planos não são paralelos, esses dois planos eles vão se cruzar e a interseção entre eles vai dar justamente uma reta. Agora, se eles forem paralelos, pode acontecer duas coisas. Podem ser que os dois planos sejam iguais, e nesse caso a interseção entre os dois planos vai dar o próprio plano, já que eles são iguais. E se eles são paralelos e distintos, então aí eles não vão se interceptar. A interseção entre eles é vazia. Então vamos fazer agora um exemplo e calcular a interseção dos planos π1 e π2 nesses dois itens aí. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai-se embora para a resolução. Então, pessoal, como eu falei, é só juntar as equações dos dois planos e montar um sistema. Está aqui o sistema, vamos resolver esse sistema. Esse sistema ele tem duas equações e três incógnitas, mas a forma de resolver ele é semelhante. Vai numa equação e escolhe uma incógnita para isolar. Então, vou aqui na equação 1, escolhi a incógnita z para isolar. Então, passo o 5x e o menos y e esse menos 5 para o outro lado da equação, fica isso. Agora, eu vou para a equação 2 e jogo esse valor de z na equação 2. Então, fica x mais y e 2 vezes z, eu vou multiplicar esse troço aqui por 2, fica isso. Menos o 7 igual a 0, simplifico aqui, dá esse negócio aqui, e aí eu divido tudo por 3 e isolo o y. Y fica igual a 3x menos 1. Agora eu pego esse valor de y e volto aqui para a equação 1 e jogo ele aqui na equação 1. Trocando aqui o y por isso, obtenho isso. Aí menos 5x mais 3 dá menos 2x e menos 1 mais 5 dá 4. Então o z dá isso aqui. Então juntamos agora essa equação de z e essa de y, obtemos uma equação reduzida de uma reta na variável x, que é exatamente a interseção dos planos. A interseção dos dois planos deu uma reta. Isso significa que eles não são paralelos, Vamos agora para o item B. Fazendo a mesma coisa, pegamos as duas equações e montamos um sistema e vamos tentar resolver esse sistema. Partir aqui para a equação 1 e isolar o y. Y fica igual a x mais 2. Jogo esse valor na segunda equação, troco o y por x mais 2. Aqui eu tenho menos 3y, então vou multiplicar esse troço aqui por menos 3. Obtemos isso. Esse 3x corta com esse menos 3x e menos 6 mais 1 dá menos 5. A equação ficou reduzida a menos 5 igual a 0, que a gente sabe que é um absurdo. Isso significa que esse sistema não tem solução, portanto os planos não se interceptam, ou seja, a interseção deles é vazia. Certamente esses planos são paralelos e diferentes. Ok, pessoal? Agora vamos ver como é o cálculo de interseção entre plano e reta. Então, se o plano não é paralelo à reta, então a reta ela vai acabar perfurando esse plano em algum ponto, e esse ponto é justamente a interseção entre o plano e a reta. Então, quando o plano não é paralelo à reta, a interseção entre eles dois é um ponto. Já quando o plano é paralelo à reta, a gente tem duas possibilidades. Ou a reta está contida dentro do plano, e nesse caso a interseção do plano com a reta vai ser a própria reta, já que a reta estaria contida dentro do plano. Ou se a reta não estiver contida dentro do plano, sendo paralela ao plano, ela não interceptará o plano. E a interseção entre eles vai ser vazia. Okay? Então vamos fazer aqui um exemplo e calcular a interseção do plano com a reta em cada item. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então, pessoal, a estratégia é a mesma.
Vou juntar aqui essas duas equações e formar um sistema, resolver esse sistema. Nesse caso aqui, como a equação da reta está em forma paramétrica, você já tem três variáveis isoladas, então facilita muito a resolução desse sistema, né? Já que as variáveis já estão isoladas, eu vou só pegar cada uma delas e jogar aqui na equação do plano. Troco o x por isso aqui, troco o y por isso e o z por isso aqui. Então, obtenho essa igualdade aqui, ó. Aqui eu tenho 4t, aqui eu tenho menos 3t e menos t. Então, os t vão se cancelar. De números, eu tenho menos 2 aqui, com menos 5 e mais 3. E o menos 4 aqui também. Isso dá menos 8. Então, fico com a equação menos 8 igual a zero, que claramente é um absurdo. Isso significa que essa reta e esse plano não se interceptam. Tá certo? Ou seja, a interseção do plano com a reta é vazia. Vamos agora para o item B, onde você tem essa reta e esse plano aqui. Essa reta aqui está com a equação que não é reduzida, nem paramétrica, e nem simétrica, e nem vetorial. Tá certo? Ela está em forma como se fosse interseção de dois planos, porque você tem aqui duas equações de dois planos. Facilmente você pode transformar essa equação em reduzida na variável que você quiser, mas eu não vou transformar não. Vou direto para a estratégia, que é juntar as equações dos dois objetos, a reta e o plano, e resolver o sistema. Eu vou chamar essa aqui equação 1, essa é a equação 2, essa aqui é a equação 3. Eu vou partir da equação 2, que é a mais simples, e vou isolar o z. Dá isso aqui. Agora eu vou para a equação 3 e jogar esse valor de z aqui, onde tem 2z. Vou multiplicar então esse valor de z por 2. Obtenho isso aqui, ó. Então, distribuindo, eu obtenho isso. Dividindo a equação todinha por 5 e isolando o y, obtemos y igual a menos x mais 1. Agora eu volto para a equação 2 e jogo esse valor de y aqui, ó. Eu obtenho o valor de z igual a x mais 1. Com esses dois valores, agora eu vou para a equação 1 e jogo esses dois valores na equação 1, pessoal. Jogando aqui os dois valores na equação 1, eu fico com, após as simplificações, x igual a 2. Depois que eu acho x igual a 2, eu volto nas equações anteriores e boto o valor de x. Aí eu acho o z e também acho o y. Botando x igual a 2 aqui, o z dá 3 e x igual a 2 aqui, o y dá menos 1. Então, a interseção da reta com o plano deu esse ponto aqui, ó. Isso significa que a reta não é paralela ao plano, né? Vamos fazer mais alguns exemplos que têm a ver com isso. Eu quero que vocês determinem M e N para que essa reta esteja contida dentro desse plano aqui. Então, dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então, pessoal, eu quero que a reta esteja contida no plano, né? Então, se eu pegar o vetor diretor da reta, que é esse aqui, ó, 1 menos 1 em 1, e o vetor normal do plano, que é esse, 2mn. Como a reta tem que estar contida dentro do plano, em particular, a reta é paralela ao plano. E, portanto, esses dois vetores são ortogonais, né? O vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor normal do plano, quando a reta é paralela ao plano. Se os dois vetores são ortogonais, então o produto escalar entre eles é zero. Então, vamos fazer aqui o produto escalar desses dois caras igualar a zero. Obtemos isso aqui. E isolando o m, a gente obtém que o m tem que ser igual a 2 menos n. Agora vamos para mais informações, né? Eu sei que a reta está contida dentro do plano. E esse ponto aqui, ó, 3 menos 1 e menos 2, ele pertence à reta, né? Como ela está contida dentro do plano, esse ponto pertence ao plano também. E se ele pertence ao plano, isso significa que esse ponto tem que se encaixar na equação do plano. Então, posso jogar essas coordenadas aqui na equação do plano. Eu obtenho isso aqui, pessoal. Trocando o x por 3, o y por menos 1 e o z por menos 2. E já aproveito e troco o m por esse valor que eu achei aqui, que é 2 menos n. Então, a equação fica assim. Eu simplifico aqui, faço esses produtos, eu obtenho essa outra equação, e dessa outra equação eu acho o valor de n, que é igual a menos 1. Volto aqui para essa equação que tinha o m, e boto o valor de n, que é menos 1, e eu acho m igual a 3.
Vamos agora fazer o último exemplo da aula. Determine a equação geral do plano que contém as duas retas simultaneamente. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai-se embora para a resolução. Então, pessoal, como essas duas retas estão contidas em um mesmo plano, não tem como elas serem reversas, ok? Já que elas não são reversas, ou elas são paralelas ou concorrentes. E dependendo da posição relativa, eu posso resolver esse problema de uma forma ou de outra. Por exemplo, o caso mais simples é se elas forem concorrentes. Para eu fazer a equação geral de um plano, eu preciso de dois ingredientes, de um ponto no plano e do vetor normal. O ponto vai ser muito fácil tirar, porque como o plano contém as duas retas, qualquer ponto que eu pegar em qualquer reta vai estar dentro do plano. O negócio vai ser achar o vetor normal. Se elas forem concorrentes, pessoal, é só pegar os vetores diretores das duas retas e fazer o produto vetorial. E se elas forem paralelas, faz de outro jeito. Vamos ver primeiro se elas são concorrentes. É só fazer o teste de paralelismo. Se não forem paralelas, automaticamente vão ser concorrentes, porque reversas elas não são. Então, vamos pegar aqui, o vetor diretor de uma reta, o diretor da reta R1, vetor diretor da reta R2. Se você fizer aqui, as frações 1 sobre 2, menos 1 sobre menos 2 e menos 3 sobre menos 6, essas frações dão o mesmo número. Isso significa que V1 é paralelo a V2, portanto as retas são paralelas. Então, não estamos nessa situação que seria teoricamente a mais simples, que é quando elas são concorrentes. Vamos trabalhar com essa situação agora, em que as retas são paralelas. Bem, pessoal, eu preciso de dois vetores diretores para fazer o produto vetorial e assim obter o vetor normal. Eu não vou poder pegar os vetores diretores das retas porque esses vetores diretores são paralelos. Se eu fizer produto vetorial de vetores paralelos, o resultado dá zero, dá o vetor nulo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto numa reta, um ponto na outra, fazer esse vetor aqui. Esse vetor está em cima do plano, portanto ele vai ser um vetor diretor do plano. E aí eu fico com dois vetores diretores, que não são paralelos entre si. Isso é importante. Vou pegar um ponto numa reta, aqui na reta R1, ponto da reta R2, e vou fazer o vetor A1, A2. É o vetor A2 menos A1. Esse cara aqui, paralelo ao plano π. Aí agora eu vou pegar qualquer um desses dois vetores, que também é paralelo ao plano π, e fazer o produto vetorial. Eu vou pegar o vetor V1, fazer o produto vetorial com A1, A2. Então, a solução do determinante dá isso aqui, e isso daqui é o vetor 3. Aqui menos 3, 2. Esse cara aqui é normal ao plano π. Beleza, pessoal, já temos o vetor normal e ponto, qualquer um desses aqui serve. Então, é só aplicar na fórmula da equação cartesiana. Vamos usar aqui o vetor normal para a equação cartesiana. Vou usar esse ponto A aqui, porque essa é a equação cartesiana do plano, usando o vetor normal e esse ponto A. Agora, para fazer a equação geral, é só desenvolver isso aqui. Fica 3x menos 3y mais 2e. E de número temos aqui 3 positivo com 4 positivo, 7. Ok, pessoal? Terminamos aqui a nossa aula. Se você compreendeu ou está com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se gostou da aula, se inscreve no canal e dá o like. Valeu, até a próxima aula!